Deus seja louvado. Amém? Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra. E um texto que é um texto assim. Eu, na verdade, ouvi uma vez uma pregação em cima desse texto, que era uma reflexão. E nessa semana, conversando com meu irmão perguntou: "Ei, que você vai pregar, né? Domingo." Eu falei: vou pregar um texto lá. Eu falei: "Nossa, rapaz, faz tanto tempo que eu não ouço esse texto, né?" Está lá em Jeremias 48, versículo 6. Espero que seu coração e sua mente esteja aberta para receber esta palavra e você entenda. Jeremias 48, versículo de número 6. Amém? Todos acharam? Jeremias 48, versículo 6. Quem achou, diga amém. Nós estamos agora no YouTube também, tá, meus irmãos? Você pode compartilhar, a pessoa pode assistir na TV de casa, né? Não você vem para o culto, mas aquele que não pode vir, né, Silas? Né? Aquele que não pode vir, pode assistir no YouTube. Vamos lá. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tarmagueira no deserto. Uma outra versão fala: fuja, salve a sua vida, seja como a tamargueira no deserto. Deus seja louvado. Amém? Amém? Meus irmãos, fugir é uma estratégia. A fuga, por mais que as pessoas possam ver com maus olhos, ela é uma estratégia. Porque nem sempre fugir é sinal de covardia ou medo. Nem sempre. Às vezes fugir é sinal de inteligência, prudência. A resposta lutar ou fugir é uma reação instintiva, acionada quando uma pessoa enfrenta um perigo. Aí ela pode analisar: eu vou fugir porque estou com medo, ou eu vou fugir para ganhar tempo, criar uma estratégia, me fortalecer, pensar como eu vou reagir, pensar no que eu vou falar. Então é uma explosão de adrenalina, enquanto o coração bate mais rápido, capacitando a pessoa a ficar firme, lutar ou virar as costas e correr. Independentemente da decisão instantânea, seja lutar ou fugir, o resultado desejado sempre é a sobrevivência. Você foge para sobreviver, seja com medo ou com uma estratégia para ganhar um tempo, você foge por uma sobrevivência. E esta reação é dada para a nossa segurança física. Mas aí eu pergunto: como fica para a nossa segurança espiritual? A que momento eu preciso fugir porque eu estou com medo, ou porque eu preciso pensar, eu preciso criar uma estratégia, eu preciso me fortalecer, eu preciso estudar, eu preciso de fato me preparar? Às vezes nós fugimos para a nossa integridade física, mas esquecemos também que precisamos fugir para a nossa integridade espiritual, para a nossa vida com Deus. E através da palavra, Deus mostra ocasiões em que se deve ficar firme e lutar, e outras situações em que se deve sair correndo o mais rápido possível. E é interessante o texto,
porque a tribulação prestes a acontecer e aquele povo não estava preparado para o combate. De outra forma, o profeta Jeremias teria orientado a enfrentar o exército inimigo, como por muitas vezes nós encontramos Jeremias orientando, ou de repente outros profetas também orientando. Davi, por muitas vezes, quando ia para a batalha, ele levantava um memorial, levantava um instrumento e falava: Deus, é da tua vontade que eu vá, que eu saia com o exército para enfrentar o inimigo, ou é da sua vontade que a gente fique e espere um sinal do Senhor? Então era comum a orientação do profeta de sair para batalhar, porque Deus estava presente. Mas aqui Jeremias faz o contrário: olha, fuja, faça como a tamargueira, fuja, vá para o deserto. E essa ordem de enfrentamento aconteceu no momento de uma situação muito triste para o povo de Israel. Quando o profeta Jeremias escreve este texto, ou dá essa mensagem ao povo, era porque o povo estava em diversas dificuldades, mas a maior delas era a vida espiritual. E Jeremias entendia que a vida espiritual era importante para a batalha. A pessoa ligada a Deus, a pessoa íntima, a pessoa de bem com Deus, ela poderia sair de forma diferente para a batalha, e então aquela intimidade, aquela comunhão com Deus ajudaria a vencer a batalha. Jeremias conhece a situação, Jeremias entende como a nação está, e não saberiam por onde correr ou aguardar o ataque do inimigo, e o conselho então: fuja, saia o mais rápido. É interessante que do capítulo 46 de Jeremias ao capítulo 52 são profecias contra diversas nações estrangeiras, mas chega no capítulo 48 essa profecia dirigida a Moabe. Jerusalém já havia sido tomada e o povo levado a exílio por causa da desobediência e não atendimentos às profecias. Aí vem a tamargueira. O que é a tamargueira? A tamargueira é um tipo de palmeira que vive no deserto. Existem muitos tipos de palmeiras, mas esta é típica das regiões desérticas. Muitas árvores morreriam se plantadas no deserto, mas a tamargueira não. Ela tem condições para sobreviver e ser diferente das outras. A tamargueira produz um tipo de tâmara. Pode ser que você até já comeu a tâmara, geralmente no Natal, final do ano. Meu sogro gosta bastante. É um fruto doce, seco, doce. E ela recebe então a luz solar e transforma-se em massa. A luz proporciona que ela vire uma massa. Muitos teólogos dizem que foi da tâmara, da tamargueira, que o maná desceu, ou entendiam que não era um maná, entendiam que era algo que saía dessa tamargueira por causa de alguns insetos que perfurava o seu tronco e soltava uma substância, e essa substância então era o maná que descia dos céus. Seja isto ou não, a questão aqui é que a tâmara, então ela recebe essa luz e ela então cria uma massa, e quanto mais sol ela recebe, mais abre os seus pendões, e ela abre os pendões e cresce ereta, ou seja, ela cresce para o alto. Ela não cresce para o lado, ela cresce para o alto. Como eu disse, outra árvore qualquer morreria no deserto, mas a tamargueira não. Ela vive no deserto e produz fruto. Guarde isto. Ela vive no deserto e ela produz fruto. E as tâmaras são benefícios principalmente para os viajantes, os que vêm de longe à procura de sombra e alimento. E quem passa por uma tamargueira no deserto
poderia estender suas mãos e pegar de seus frutos, alimentar-se deles durante o percurso de viagem no deserto. A tamargueira produz esses frutos que, ao caírem na terra no deserto, são conduzidos a tornar-se adocicados. Ou seja, quando ela cai, ela torna-se doce. Interessante isso, irmãos. E guarde isto. Quando ela cai, que ela começa a ficar doce. A tamargueira dá sombra, alimento em meio à aridez do deserto. E quem senta à sombra da tamargueira alimenta-se desse fruto doce, alimento nutritivo, e também tem descanso. E o segredo é que elas captam água a longa distância e ao absorverem a luz do sol, transforma-se em pequenos frutos. E essas tamargueiras são prodígios de Deus, porque apenas Ele é capaz de fazer com que uma planta sobreviva no clima do deserto. E Deus dá condições a esta planta. Então, quando Jeremias pede para fugir como uma tamargueira, ele não está dizendo fuja porque nós somos covardes, mas fuja porque é uma prudência. Faça como a tamargueira, vá para o deserto, e lá o Senhor vai alimentar vocês. Lá o Senhor vai fazer com que vocês floresçam, fortaleçam, aí vocês retornam e vençam seus inimigos. Fuja! A fuga aqui não é indicada, não indica medo, covardia, mas crescimento. A tamargueira no deserto me ensina que às vezes é necessário retroceder para vencer. Às vezes não é prudente nós enchemos o nosso peito e sair aí lutando e brigando e fazendo aquilo que nós não seremos capazes de fazer. Mas às vezes o Espírito Santo vai soprar no nosso ouvido: fuja, fuja, vá para o deserto como a tamargueira, e lá eu vou alimentar, lá eu vou trazer fontes, lá você vai se fortalecer, lá você não vai ser mais uma planta murcha, mas vai florescer. A tamargueira me diz que tenho que recuar algumas vezes para avançar depois, avançar na certeza de que o Senhor está conosco e de que Ele vai fazer com que vençamos os nossos inimigos. É necessário fortalecer-se no deserto para poder enfrentar os exércitos. Meus irmãos, o mundo não sabe o que estamos vivendo, não sabe. O mundo aí fora olha para nós, julga. O mundo aí fora fala e faz. E as pessoas usam o evangelho para fazer tantas coisas erradas. Para quem sabe, ali defender o seu erro, as suas práticas. Defender o seu distanciamento com Deus. Ao olharem para nós pensam que apenas sobrevivemos buscando águas. Desconhecem que estamos vivendo sob o sol da justiça, e quanto mais sol incide sobre nós, mais revelações da parte de Deus para as nossas vidas, mais crescemos, mais nos fortalecemos, mais os nossos pendões são abertos, e uma abertura para a eternidade, mas crescemos para Ele, crescemos em direção à comunhão a Ele. O mundo pode olhar e achar que a igreja está sendo vencida, mas a porta ou as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. O mundo pode nos levar para o deserto, mas lá no deserto há o Senhor que nos alimenta e nos fortalece e faz com que a igreja cresça no poder do Espírito Santo. E Ele nos aviva. Aí o mundo é confundido, porque acha que a igreja está sendo vencida.
mal sabem que nós estamos sendo alimentados pelo Espírito Santo, e a igreja vai se levantar com poder, e o avivamento virá, e as pessoas serão atingidas, as pessoas serão alcançadas. Ninguém vê a água que nutre a tamargueira, ela busca com profundidade, em muitas áreas onde os cursos de água ou das águas são pequenos, intermitentes, aí ela domina a região, ela é capaz de limitar severamente a água disponível, ela seca, capaz de secar toda a fonte. Tempo no deserto é tempo de crescimento, é tempo de se alimentar, é tempo de buscar toda a nossa fonte em Deus, de secar, de buscar conhecimento, profundidade, intimidade, comunhão com o Senhor, de buscar água na fonte com toda a força da raiz. É tempo de viver do maná, que é a palavra de Deus, e desce mesmo esse maná, e desce, e a gente alimenta e alimenta outras pessoas também. A tamargueira é refúgio, mas ela é sustentada por um refúgio maior, que é Deus. Meus irmãos, assim somos nós. A sua vida é refúgio para muitas pessoas, mas você está debaixo do refúgio maior. Então não é hora de desistir, não é hora de abandonar a igreja porque o marido não vem, porque a esposa não vem, porque o filho não quer saber, então eu vou desviar. Não, você é fonte, você é uma tamargueira. Você vai dar frutos para as outras pessoas. Você vai nutrir essa pessoa que não quer vir. Você vai trazer essa pessoa para debaixo da sombra. E nessa sombra essa pessoa vai ser restaurada, revigorada, alimentada pelo poder do Espírito Santo. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de largar a bandeira, de jogar a bandeira no chão, não. É hora de lutarmos, é hora de vencermos na força do Espírito Santo. Não nos desesperemos, mas nos alegremos, porque o Senhor é a nossa força. A nossa vida não está firmada na força humana, mas na força e providência de Deus. Nós não somos excepcionais e nem estamos livres da situação difícil que nos cerca. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Nós enfrentamos momentos de lutos, de perdas. Somos atingidos por essas tribulações, que muitas vezes abate o mundo, abate a nossa cidade, abate o nosso país. Mas a diferença é que nós temos uma palavra de certeza, uma palavra de segurança e esperança. E nós sabemos aonde fica a fonte. A nossa fonte fica no quarto secreto. E nós precisamos voltar para o quarto secreto. Lá nós seremos alimentados. Lá nós teremos águas suficientes para nos fortalecer e florescermos. Conhecemos a profecia. Sabemos que estas coisas estão acontecendo, nos fazem bem, amadurecem nossas vidas e podemos trazer segurança aos nossos corações que estão muitas vezes aflitos. O deserto não é para matar você. O deserto é para florescer você. O deserto não é para amargar a sua vida. O deserto é para fazer com que você dê frutos doces, gostosos. O cristão é a figura da tamargueira. Ele vive no deserto da vida, se alimenta da água que ninguém vê, vive do sol intenso que mata as outras plantas, da sombra, abrigo, alimento cozido e doce para aqueles que vêm de longe, de uma longa jornada, uma longa tribulação. Um exército de tamargueiras no deserto
era o que pediu o coração de Deus através do profeta Jeremias. Olha, nação de Israel, fuja, vá para o deserto, seja uma tamargueira no deserto. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que você fuja e seja um covarde, seja um desviado, seja alguém murmurador, um desânimo total, alguém sem vida, seco, que conhece a palavra, mas não cria vergonha na cara e fica aí se vitimando. Não, Deus está chamando você para ser alguém bonito, alguém florido, alguém forte, alguém que é sustentado por Ele, mas que sustenta outra vida também. Deus não está chamando você para ser qualquer um. Deus está chamando você para ser filho e filha dEle. Deus está chamando você para ser a habitação do Espírito dEle. Não é qualquer coisa. Não é para você ser a habitação do pecado, a habitação do diabo, não. Mas é para você ser uma habitação dEle. Uma nação voltada para o socorro do alto, a fonte de força e vitória. A tamargueira tem alta capacidade de regeneração. Deus quer regenerar sua vida, que está, quem sabe, neste momento enfraquecida. Então, fuja. Não da presença de Deus, mas fuja para o deserto, onde Deus vai encontrar com você, alimentar você, e você vai sugar da água que é vida, e vai dar frutos em nome de Jesus. Eu convido você a colocar-se em pé. Uma palavra curta, mas o suficiente para alcançar o seu coração. Deus tem nos chamado para sermos uma tamargueira. Então fuja. Não pense que você é um valente, uma pessoa, não, eu vou pelas minhas próprias forças. Não, fuja. Fuja de você mesmo. Você muitas vezes é o seu pior inimigo. Não é nem o diabo, é você. É você. Porque a nossa mente, ela é bombardeada todos os dias, o nosso coração, ele é corrupto, enganoso. E muitas vezes nos levam a distanciar de Deus, a não depender do Senhor. Mas nesta noite o Senhor está dizendo a você e a mim, fuja. Fuja, vá para o deserto como a tamargueira. E lá eu vou te alimentar. Lá você que está murcho, você vai florescer. Você que está prostrado, você vai começar a crescer. E vai crescer, e vai crescer, e vai crescer em nome de Jesus. Eu quero convidar você, não sei se o louvor vai estar ministrando uma canção, mas eu convido você. Se você tem sentido fraco, se você tem sentido murcho, se você tem sentido, quem sabe, atingido pelas lutas e dificuldades, eu convido você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente e receber essa oração e crer que o Senhor pode fazer de você essa tamargueira, e de você vai gerar frutos e muitos frutos, e você vai poder alimentar outras pessoas.